Leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulo 9 ao 12, na versão da Bíblia King James, 1611, marca da BV Books. Primeiro Crônicas, capítulo 9. Assim, todo Israel foi contado pelas genealogias, e eis que eles estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá, que foram levados para a Babilônia por causa das suas transgressões. Ora, os primeiros habitantes que moraram nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. E em Jerusalém habitaram dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés: Utai, o filho de Amiúde, o filho de Onri, o filho de Inri, o filho de Bani, dos filhos de Pérez, o filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, o filho de Mesulão, o filho de Odavias, o filho de Assenuá, e Ibnéias, o filho de Jeroão, e Elá, o filho de Uzi, o filho de Micre, e Mesulão, o filho de Cefatias, o filho de Reuel, filho de Ibnijas, e os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais na casa dos seus pais. E dos sacerdotes, Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim, e Asaías, o filho de Ilquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadoque, o filho de Meraiote, o filho de Aitube, o regente da casa de Deus, e Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pazur, o filho de Malquias, e Masai, o filho de Adiel, o filho de Jazera, o filho de Mesulão, o filho de Mesilemite, o filho de Imer, e os seus irmãos, cabeça das casas dos seus pais, 1660, homens capacitados para a obra do serviço da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, o filho de Assube, o filho de Asricão, o filho de Assabias, o filho de Merari, e Baquibacar, Eres e Galau, e Matanias, o filho de Mica, o filho de Zicre, o filho de Asaf, e Obadias, o filho de Semaías, o filho de Galau, o filho de Gedutum, e Berequias, o filho de Asa, o filho de Eucana, que habitou nas aldeias dos Netofatitas. E os porteiros foram Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã, e os seus irmãos. Salum foi o chefe que até agora servia no portão do rei, em direção leste. Eles foram porteiros nos acampamentos dos filhos de Levi. E Salum, o filho de Coré, o filho de Ebiasaf, o filho de Corá, e os seus irmãos, da casa do seu pai, os coraitas, estavam sobre a obra do serviço, guardadores dos portões do tabernáculo, e os seus pais, estando sobre o exército do Senhor, foram os guardadores da entrada. E Finéias, o filho de Eleazar, foi o regente sobre eles em tempos passados, e o Senhor esteve com ele. E Zacarias, o filho de Meselemias, era o porteiro da porta do tabernáculo da congregação. Todos estes que foram escolhidos para serem porteiros nos portões foram 212. Estes foram considerados pelas suas genealogias nas suas aldeias, aos quais Davi e Samuel, o vidente, ordenaram ao seu ofício. Eles e os seus filhos tinham a supervisão dos portões da casa do Senhor, guardavam a casa do tabernáculo. Nos 4 lados estavam os porteiros, em direção leste, oeste, norte e sul. E os seus irmãos, os quais estavam nas suas aldeias, deveriam vir com eles
depois de 7 dias, de tempos em tempos. Porque estes levitas, os 4 porteiros-chefes, estavam no seu ofício designado e encarregados das câmaras e tesouros da casa de Deus. E eles se alojavam ao redor da casa de Deus, porque a guarda estava sobre eles, e lhes cabia, a cada manhã, a sua abertura. E alguns deles tinham por incumbência os vasos da administração, de modo que deveriam trazê-los para dentro e para fora para contagem. Alguns deles também foram indicados para a supervisão dos vasos e de todos os instrumentos do santuário, e de farinha fina, e do vinho, e do óleo, e do incenso, e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes fizeram um unguento das especiarias. E Matitias, um dos levitas, que foi o primogênito de Salum o coraíta, tinha por ofício as coisas que eram feitas nas panelas. E outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, estavam a cargo do pão da proposição, de prepará-lo a cada Shabat. E estes são os cantores, chefes dos pais dos levitas, que permanecendo nas câmaras estavam livres, pois eles eram empregados naquela obra dia e noite. Estes pais dos levitas foram chefes ao longo das suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou Jeiel, o pai de Gibeão, e o nome da sua esposa era Maaca. E o seu primogênito, Abdom, depois Sur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou Simeia, e estes também habitaram com os seus irmãos em Jerusalém, defronte aos seus irmãos. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Esbaal. E os filhos de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acais. E Acais gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete, e Asmavete, e Azinri. E Zinri gerou Moza. E Moza gerou Bineá, e Refaías, seu filho, Eleasa, seu filho, Azel, seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Azricão, e Bocro, e Ismael, e Seraías, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Você já se inscreveu no canal? 1 Crônicas, capítulo 10. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram os filhos de Saul, Jonatas, Aminadab e Malquizua. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos ultrajar-me. Porém, o seu escudeiro não quis fazê-lo, porque ficou muito temeroso. Assim Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a espada e morreu. Assim Saul morreu, e os seus 3 filhos e toda a sua casa morreram juntos. Todos os israelitas que estavam no vale, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e os seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E quando o tinham despido, tomaram a sua cabeça e a sua armadura
e as enviaram para a terra dos filisteus para anunciar as novas para os seus ídolos e ao povo. E eles colocaram a sua armadura na casa dos seus deuses e prenderam a sua cabeça no templo de Dagom. E quando todo Jabes de Gileade ouviu tudo o que os filisteus haviam feito a Saul, levantaram-se todos os homens valentes e removeram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e os trouxeram para Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo do carvalho de Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu pela sua transgressão que ele cometeu contra o Senhor, a saber, contra a palavra do Senhor, a qual ele não guardou, e também por pedir conselho a uma que tinha um espírito familiar ao consultá-la, e não consultou o Senhor. Portanto, ele o matou e transferiu o reino para Davi, o filho de Jessé. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 1 Crônicas, capítulo 11. Então, todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar. E o Senhor teu Deus te disse: Tu pastorearás o meu povo Israel, e tu serás soberano sobre Israel. Portanto, vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. E Davi e todo Israel foram até Jerusalém, a qual é Jebus, onde estavam os jebuseus, os habitantes da terra. E os habitantes de Jebus disseram a Davi: Tu não virás para cá. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Assim Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro e foi chefe. E Davi habitou na fortaleza. É por isso que a chamaram de Cidade de Davi. E ele edificou a cidade ao redor, a saber, desde Milo até seus arredores. E Joabe restaurou o restante da cidade. Assim Davi se tornou cada vez maior, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes também são os chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino e com todo Israel, para fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor acerca de Israel. E este é o número dos homens valentes que Davi tinha: Jazobeão, um acrimonita, o chefe dos capitães. Ele ergueu sua lança contra 300, de uma só vez os matou. E depois dele estava Eleazar, o filho de Dodô, o Aoíta, que era um dos 3 homens valentes. Ele estava com Davi em Paz-Damim, e ali os filisteus estavam reunidos para a batalha, onde havia uma parte do campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E eles se puseram no meio daquela parte, e o livraram e mataram os filisteus, e o Senhor os salvou com um grande livramento. Ora, 3 dos 30 capitães desceram até a rocha, a Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acampou no vale dos Refaíns. E Davi estava então no forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E Davi desejou e disse: Ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e trouxeram até Davi. Porém, Davi não quis beber dela, mas derramou-a para o Senhor e disse: Ó meu Deus, me proíba de fazer esta coisa. Beberei eu o sangue destes homens que colocaram as suas vidas em risco? Porque com o risco das suas vidas eles a trouxeram.
Por isso ele não quis beber dela. Estas coisas fizeram estes 3 poderosos. E Abisai, o filho de Joabe, foi o chefe dos 3. Por erguer a sua lança contra 300, ele os matou e teve nome entre os 3. Dos 3, ele foi mais ilustre do que os 2, porque ele foi o capitão deles. Todavia, não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabzeel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe, semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão em uma cova e em um dia com neve. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 côvados de altura. E na mão do egípcio estava uma lança semelhante a um eixo de tecelão. E desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve nome entre os 3 homens valentes. Eis que ele foi ilustre entre os 30, mas todavia não alcançou os 3 primeiros, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Além disso, os homens valentes dos exércitos foram Azael, o irmão de Joabe, Elanã, o filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, o filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoíta, Maarai, o Netofatita, Ilede, o filho de Baaná, o Netofatita, Itai, o filho de Ribai, de Gibeá, que pertencia aos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, o filho de Sage, o Ararita, Aião, o filho de Sacar, o Ararita, Elifal, o filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Ézro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, o irmão de Natã, Mibar, o filho de Agre, Eleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, o filho de Alai, Adina, o filho de Sisa, o Rubenita, um capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, o filho de Maaca, e Josafá, o Metenita, Uzias, o Astaratita, Samá e Jeiel, os filhos de Otão, o Aroerita, Jadiel, o filho de Sinri, e Joá, o seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai e Josavias, os filhos de Eunaão, e Itma, o Moabita, Eliel, o Obed, e Jaaziel, o Mesobaíta. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 1 Crônicas, capítulo 12. Ora, estes são os que vieram até Davi em Ziclag, enquanto ele ainda se mantinha enclausurado por causa de Saul, o filho de Quis, e eles estavam entre os homens valentes, ajudadores da guerra. Eles estavam armados com arcos e podiam usar tanto a mão direita como a esquerda para lançar pedras e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, de Benjamim. O chefe de Aiezer, depois de Joás, os filhos de Semaá, o Gibeatita, e Gesiel e Pelete, os filhos de Asmavete, e Beraca,
e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, um homem poderoso entre os 30, sobre os 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, e Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arofita, Eucana e Isias, e Azareel, e Joezer, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, os filhos de Jeroão de Gedor. Os gatitas também foram juntar-se a Davi na fortaleza, no deserto, homens de força e homens de guerra, aptos para a batalha, que eram capazes de empurrar escudo e broquel, cujas faces eram como as faces de leões e eram tão ágeis como os cabritos sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o 11º. Estes foram os filhos de Gade, capitães do exército. Um dos menores esteve sobre uma centúria e o maior sobre 1.000. Estes são aqueles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele tinha alagado as suas margens, e afugentaram todos os do vale, tanto na direção leste como na direção oeste. Alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi saiu para se encontrar com eles e lhes falou, dizendo: Se vós viestes em paz até mim para me ajudar, o meu coração estará ligado a vós. Mas se viestes para me traíres diante dos meus inimigos, vendo que não há erro nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais olhe sobre isto e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, que era o chefe dos capitães, e ele disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz seja com os teus ajudadores, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi os recebeu e fez deles capitães das tropas. E ali se prostaram alguns de Manassés para Davi, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas eles não lhe ajudaram, porque os senhores dos filisteus, mediante conselho, o repeliram, dizendo: Ele passará para o lado do seu mestre Saul, com perigo de nossas cabeças. Enquanto ele seguia para Ziclag, prostaram-se ali diante dele, de Manassés, Adna, e Josabade, e Jadiel, e Micael, Josabade e Eliú, e Ziletai, capitães dos milhares que eram de Manassés. E eles ajudaram Davi contra o bando dos salteadores, porque eles eram todos homens fortes e valentes e eram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que este foi um grande exército como o exército de Deus. E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra e vieram para Davi em Hebrom para transferir o reino de Saul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Os filhos de Judá que empunhavam escudo e lança eram 6.800, prontamente armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens fortes e valentes, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. E Joiada foi o líder dos Aronitas, e com ele estavam 3.700. E Zadoque, um jovem forte e valente, e da casa do seu pai, 22 capitães. E dos filhos de Benjamim, a parentela de Saul, 3.000, porque até aquele momento a maior parte deles havia mantido a guarda da casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800,
homens fortes e valentes, afamados por toda a casa dos seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, os quais foram designados por nome para virem fazer de Davi rei. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer, os cabeças deles foram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. De Zebulon, os que saíam para a batalha, peritos na guerra, com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiram ordenar a batalha. Eles não eram de duplo coração. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles, com escudo e lança, 37.000. E dos danitas, peritos em guerra, 28.600. E de Azer, os tais que saíam para a batalha, peritos em guerra, 40.000. E no outro lado do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda espécie de instrumentos de guerra para a batalha, 120.000. Todos estes homens de guerra que conseguiam ordenar a batalha vieram com um coração perfeito para Hebrom, para fazer de Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel era um só coração para fazer de Davi rei. E ali eles estiveram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhes tinham preparado. Além disso, aqueles que lhes estavam próximos, a saber, de Issacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulas e sobre bois, e carne, farinha, bolos de figos e cachos de uvas passas, e vinho, e azeite, e bois, e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Completamos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Lembre-se, para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Aproveite para fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E nos siga também nas redes sociais do Facebook e Instagram. Antes de me despedir, eu peço para você deixar o like no vídeo, que vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, e você também pode compartilhar essa palavra com outras pessoas. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.